Olá, meus queridos. Vamos para mais uma aula de introdução à economia. Hoje nós vamos dar continuidade à aula da semana passada, no qual nós iniciamos a teoria macroeconômica básica. Hoje nós vamos ver a mensuração do produto interno bruto e, como é mais conhecido, como PIB. Vamos lá? Então, qual é o conceito de PIB? Então, PIB, meus queridos, é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos em um país em dado período de tempo. Ou seja, é a soma de tudo que é produzido na economia. Aqui eu destaquei três pontos importantes para a mensuração do produto interno bruto, que é a questão da produção atual, dos bens finais e do fluxo de produção. O que a gente leva em consideração, gente, na mensuração do PIB? É a produção atual, é o que está sendo produzido na minha economia hoje, né? Então, a gente não leva em consideração um item produzido no período anterior da nossa análise. Se nós estamos analisando 2020, nós só vamos mensurar o PIB de tudo que foi produzido em 2020, né? Um outro ponto importante é a questão dos bens finais. Então, a gente descarta, né, os valores dos bens intermediários, ok? Então, a gente não contabiliza os valores dos bens intermediários, só o valor final. Então, por exemplo, se eu estou analisando a produção de pão, qual é a matéria-prima desse pão? É o trigo, é a água, né? São os ovos, entre outros itens. Então, para mensuração do PIB, a gente só vai levar em consideração o valor do pão, que já teve a somatória desses bens intermediários. A gente não soma novamente o valor do trigo, o valor da água e o valor, né, dos ovos, tá? Porque senão vai dar duplicidade de valor. Então, por isso que a gente só leva em consideração os bens finais, né? Então, descartando aí os valores das matérias-primas e dos bens intermediários, ok? E o outro ponto importante é a questão do fluxo de produção, que significa a produção durante um período de tempo definido, né? Então, como a gente viu, o PIB ele vai estar atrelado ao período de tempo para a mensuração da produção atual. Aqui, gente, a gente vai observar que a maioria dos países utilizam, né, a mensuração do PIB de forma trimestral e depois o acumulado anual, ok? Deste modo, o PIB ele pode ser mensurado sobre três óticas: a produção, a renda e a despesa. Então, se nós analisarmos o PIB sobre a ótica da produção, a gente vai observar que o PIB ele vai ser mensurado por meio dos setores produtivos, a indústria, a agropecuária e os serviços. Então, ou seja, gente, vai ser a soma do valor adicionado a qualquer bem em cada etapa de produção, né? E aí a gente vai somar todos os valores dos bens finais produzidos naquela economia dentro desses setores produtivos. Aqui eu quero destacar para vocês o conceito de valor adicionado, que ele é muito utilizado, né, na mensuração do PIB. O que é valor adicionado? Então, em termos macroeconômicos, é o valor dos bens produzidos por uma economia depois de deduzidos os custos dos insumos adquiridos de terceiros. Então, as matérias-primas, os serviços, os bens intermediários utilizados na produção. Então, repetindo, o valor adicionado em termos macroeconômicos é o valor dos bens produzidos por uma economia depois de deduzidos os custos dos insumos adquiridos de terceiros que foram utilizados na produção, ok? Então, essa é sobre a ótica da produção. Nós também temos sobre a ótica da despesa, ou seja, dos gastos, né? Então, a gente vai analisar o PIB por meio dos gastos.
Então, a gente vai ver o consumo das famílias, o consumo do setor público, dos investimentos produtivos e variações nos estoques e volume líquido produzido no Brasil. E o consumo também pelo exterior, a questão das exportações e importações. E a última ótica é a ótica da renda, ou seja, né, de tudo que foi proporcionado aí de valor adicionado e que cabe na mão das pessoas, ou seja, do trabalhador o salário, dos empresários o lucro e do governo os impostos. Ao analisar o PIB sobre a ótica da produção, então nós vamos verificar que é o somatório do fluxo de produtos que saem das empresas para o mercado, ok? Então, levando em consideração os setores produtivos, indústria, comércio e agropecuária, ok? Então, como que a gente vai mensurar? Então, o PIB é o somatório do valor adicionado, ou seja, é o somatório do valor bruto de produção menos o custo intermediário. Como que eu faço o cálculo do valor bruto de produção? É o somatório do preço de um determinado bem vezes a quantidade desse bem. Então, podemos verificar que essa quantidade pode ser metros de tecido, toneladas de aço, ingressos de cinema, ok? Aqui também eu quero destacar que o valor bruto de produção, né? Ele vai estar somando os impostos. Aqui eu não vou fazer a dedução dos impostos. Os impostos, eles vão ser somados ao valor bruto de produção. Vamos ver um exemplo? Então, aqui nós temos uma tabela da mensuração do PIB sobre a ótica da produção, né? Então, vejam que aqui do meu lado esquerdo nós temos o valor de produção de tudo que foi produzido dentro da minha economia, dentro dos setores produtivos. Nós temos os impostos sobre o produto e dois valores que nós vamos fazer a dedução, que são os subsídios aos produtos. Lembrando que a gente viu na última aula que os subsídios são aquele incentivo que o governo dá para alguns setores produtivos, né, até para alavancar a produção, tá? Então, subsídios a gente não leva em consideração no PIB, então por isso que a gente está fazendo a dedução deste valor e também nós vamos deduzir o consumo intermediário, ok? Então, vamos fazer uma análise aqui do período de 2016, 17, 18 e 19. Então, aqui no total, nós temos o valor do PIB sobre a ótica da produção. Este valor, meus queridos, foi composto pela soma da minha produção, a soma dos impostos e a dedução dos subsídios e do consumo intermediário. Então, a gente verificou que em 2016 nós tivemos aí este PIB. E vai acontecer com o PIB de todos os outros anos, né? Então, sempre vai ser a somatória da produção mais a somatória dos impostos menos os subsídios e menos o consumo intermediário, ok? Já a mensuração do PIB sobre a ótica da renda, nós vamos observar que é o somatório da remuneração dos fatores produtivos, ou seja, dos salários, dos lucros, dos juros e dos aluguéis. Vamos ver na prática? Ao analisar o PIB sobre a ótica da renda, nós vamos observar que vai ser um somatório da remuneração dos empregados, do rendimento misto bruto, do excedente operacional bruto, dos impostos sobre a produção e importação e também nós vamos deduzir os subsídios à produção e importação,
ok? Então, lembrando, como eu disse anteriormente, a gente deduz essa questão dos subsídios. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, que a remuneração dos empregados é formado pelos salários, pelas contribuições sociais efetivas e as contribuições sociais imputadas, ok? Então, o PIB sobre a ótica, a gente vai ver que em 2016 a remuneração dos empregados foi R$ 671.872, né? Lembrando que a gente está trabalhando aqui com uma escala de 1 milhão, ok? Esse valor foi o somatório, né, desses três valores, que é o salário, contribuição social efetiva e as contribuições sociais, né? Mais o rendimento misto bruto, o excedente operacional bruto, os impostos e nós deduzimos, ou seja, retiramos os subsídios e a importação, que deu o mesmo valor do PIB que sobre a ótica da produção. Então, meus queridos, aqui é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Independentemente da ótica que eu estiver mensurando o meu PIB, o valor tem que dar absolutamente o mesmo, tá? Então, nós vimos, né, este valor na ótica da produção e nós estamos vendo isso sobre a ótica da renda. Vamos ver se a gente acha também esse valor na ótica das despesas. Vamos lá? A mensuração, então, do PIB sobre a ótica da despesa, nós vamos levar em consideração esta equação. Então, o PIB é igual a Y. O Y, gente, é considerado renda nacional, ok? E a renda nacional, ela é formada pelos custos, que são as despesas totais com bens e serviços, os investimentos, que aqui a gente está levando em consideração os investimentos produtivos, que é a aquisição de capital, de estoques, de construções, ok? Os gastos do governo e as exportações líquidas. As exportações líquidas, elas vão ser as exportações menos as importações. Vamos ver um exemplo? Ao mensurar, então, o PIB sobre a ótica da despesa, nós vamos levar em consideração as despesas de consumo final. Então, esse valor que nós obtivemos aqui, ele foi a soma desses três outros valores. Então, as despesas de consumo final, ela vai ser, então, o somatório das despesas de consumo das famílias, das empresas sem fins lucrativos, né, que estão a serviço dessas famílias e a despesa de consumo da administração pública. Depois, nós temos a formação bruta de capital fixo. Este valor é a soma, então, né, da formação bruta de capital fixo mais a variação de estoque. Também quero destacar, né, o que significa a formação bruta de capital, né, fixo. Isso, gente, é uma terminologia muito utilizada na economia. Então, a formação bruta de capital fixo é a operação do sistema de contas nacionais que registra a ampliação da capacidade produtiva futura de uma economia por meio de investimentos correntes em ativos fixos. Ou seja, é tudo que é investido para aumentar a minha capacidade produtiva. Então, a compra de um maquinário, né, a construção de uma rodovia, a construção ou a ampliação de um porto, aeroporto. Então, tudo que eu, né, investir na minha capacidade produtiva futura, né, vai chamar formação bruta de capital fixo, ok? Seguindo aqui na mensuração do PIB sobre a ótica da despesa, nós vamos ter o somatório da exportação de bens e serviços. Então, é o valor, né, de tudo que foi adquirido por outro país, né, produtos brasileiros que foram adquiridos por outros países, e nós vamos deduzir as nossas importações, ou seja, né,
nós vamos deduzir o nosso consumo de bens de outros países, ok? Então veja que o valor também do PIB sobre a ótica da despesa foi absolutamente igual que das outras óticas. Então, a fórmula clássica do PIB de uma determinada região, de um determinado país, é esta aqui, né? Então, o PIB é igual ao consumo mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações e menos importações. Se nós substituirmos, então, aqui, né, na nossa variável investimento, a questão da formação bruta de capital fixo mais a variação do estoque, então nós vamos ter a fórmula do PIB sendo consumo mais formação bruta de capital fixo, mais a variação do estoque, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações, ok? Então, tudo isso sobre a mensuração do PIB sobre a ótica das despesas. Bom, meus queridos, depois de ver a mensuração do PIB sobre essas três óticas, a gente vai entender o mercado de bens e serviços, que é o lado real da minha teoria macroeconômica, onde nós vamos entender todas essas variáveis de formação do PIB, tá? Levando em consideração a demanda agregada e a oferta agregada. Vamos lá? A primeira variável a ser analisada, então, no mercado de bens e serviços do lado real, a gente vai usar aqui a questão do modelo keynesiano básico, ok? Então, dentro desse modelo keynesiano básico, a gente vai observar que a demanda agregada de bens e serviços ela é composta por 4 agentes macroeconômicos, tá? Como a gente viu anteriormente, a questão do consumo das famílias e empresas, dos investimentos em bens e capital, dos gastos do governo em saúde, investimentos em outras áreas, tá? E as exportações líquidas, que é a diferença entre exportação e importação. Outra variável importante é a questão da renda real. Então, para a gente mensurar a renda real, a gente vai pegar, né, o valor, né, encontrado, né, nessa equação, que é a renda nominal, ok? E dividir pelo nível de preço. Então, sempre vai ser o Y dividido por P, a gente acha a nossa renda real. O que isso significa, gente? Que dentro da demanda agregada, a gente deflaciona, ou seja, a gente desconsidera essa volatilidade dos preços num determinado período. Então, se nós olharmos o gráfico aqui à nossa direita, a gente vai ver que a demanda agregada ela vai ter uma inclinação, né, negativa, ou seja, então quanto maiores os níveis de preço, menor é então a minha renda nominal, né? Então, o que isso significa, né? Se a minha inflação está muito grande, ele vai ser um inibidor, né, dos consumos das famílias e das empresas e dos investimentos. Então, logo, o meu produto interno bruto ele vai reduzir, ou seja, a minha renda nominal ela vai reduzir. A segunda variável dentro do modelo keynesiano básico é a oferta agregada de bens e serviços, que nada mais é que a quantidade de bens e serviços que os produtores estão dispostos a colocar no mercado. Então, meus queridos, a oferta agregada ela vai ser igual à renda nacional e igual ao produto nacional real. Se nós olharmos no gráfico aqui à nossa esquerda, então nós vamos verificar que da mesma forma que a minha demanda agregada, a gente vai levar em consideração o quê? O meu nível de preço, né? Então, o meu nível geral de preços. E nós vamos levar em consideração também a minha renda real. Então, vejam que eu tenho 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C. O que acontece nesses pontos? Então, no ponto A, a gente verifica que o preço, ou seja, o nível geral do preço, ele é constante. Então, aqui eu estou aplicando uma estabilidade de preços, né? E aí eu tenho a minha quantidade aumentando, né? Então, aí eu estou tendo, com a estabilidade de preço, eu estou tendo, então,
um aumento da minha renda real. Mas observem, gente, que neste ponto eu estou tendo desemprego dos recursos, ou seja, não estou utilizando todos os recursos ou todos os fatores de produção. Já numa situação intermediária, que é o ponto B, o que a gente observa? Que a quantidade continua crescendo, ou seja, minha economia continua crescendo, né? Eu começo a utilizar mais os meus fatores de produção, todavia, esse processo leva a um processo inflacionário, ou seja, um aumento geral dos preços, tá? Até atingir, então, o ponto C. Então, o ponto C, a gente vai observar que a minha quantidade, ela vai se manter constante. Então, meu produto real, né, a minha renda real, ela vai se manter constante e eu vou ter apenas um processo inflacionário. Esse ponto, né, que a gente está observando aqui dessa constância, né, isso significa que eu estou utilizando todos os meus recursos. Então, eu estou num ponto de pleno emprego. E aí eu não estou tendo crescimento da minha economia e sim um processo inflacionário. Então, aqui vendo de uma forma mais simplificada, então vamos tirar aquela questão intermediária, ok? Vamos tirar o ponto B e vamos só tratar do ponto A e do ponto C. Então, simplificando a nossa análise. Então, a gente vai verificar que aqui a curva no ponto A, né, que é estabilidade de preços e um aumento do meu produto, né, da minha renda real, a gente vai observar então um trecho keynesiano, que é então trecho de desemprego, ou seja, não estou utilizando todos os meus fatores de produção. Já o meu ponto C, onde eu estou tendo um processo inflacionário, né, e uma estabilidade na minha quantidade, então eu vou chamar de trecho clássico, ou seja, pleno emprego, que é a utilização de todos os recursos, ok? Continuando a análise da curva de oferta agregada simplificada, dentro do modelo keynesiano básico, nós vamos ver 4 situações, né? A primeira situação é o desemprego de recursos. Então, como a gente viu, é o ponto A, ok? Neste ponto, meus queridos, vocês vão observar que a curva de demanda agregada, ela vai se situar abaixo da oferta agregada de pleno emprego, ok? Então, novamente, ela vai se situar, né, nestes pontos aqui antes do meu pleno emprego, ok? E nesse processo a gente vai observar que os preços vão ser constantes e, ou seja, uma estabilidade de preços, né, do nível geral de preços, e isso, gente, a longo prazo pode chegar até a cenários de deflação. O segundo cenário é uma análise de curto prazo. Então, no curto prazo, a gente vai observar que o estoque de fatores de produção, eles são considerados constantes. Por que eles são considerados constantes? Porque muitos fatores de produção é muito difícil, né, de eu conseguir ou de eu aumentar no curto prazo. Um exemplo, a gente está passando aqui na nossa região, né, quem é de São José dos Campos, né, já observou a construção da ponte estaiada, né? Quanto tempo já está a construção dessa ponte? Então vejam, gente, que não é da noite para o dia que eu consigo construir uma ponte, que eu consigo aumentar um porto, que eu consigo aumentar a minha produção, né? Então a gente vai observar principalmente os fatores relacionados com o aumento da capacidade produtiva, ele vai acontecer apenas no longo prazo, ok? Então no curto prazo a gente vai deixar esses fatores de produção constantes. A minha terceira situação é então no ponto aqui no qual eu tenho a oferta agregada fixa, ou seja, eu tenho, né, aí a utilização do pleno emprego.
Então, como os fatores de produção eles são constantes no curto prazo, a minha curva de oferta agregada ela vai permanecer fixa. Eu não vou ter movimentos, eu não vou ter deslocamentos da minha curva de oferta. Em contrário, eu vou ter apenas o deslocamento, como vocês estão vendo aqui, né? Dessa primeira curva, da segunda curva, da minha demanda agregada. Então, a minha curva de oferta agregada, ela é fixa, porque os fatores de produção são constantes no curto prazo. E o quarto ponto importante é que no curto prazo, apenas a demanda agregada vai provocar variações no nível de equilíbrio da renda. Então, lembra, né, que muitos na mídia, eles falam, como que a gente faz a economia crescer no curto prazo? Então, a economia crescer no curto prazo é investir no consumo, nos investimentos, nos gastos do governo e nas exportações líquidas, ou seja, exportar mais do que importar, né? Então, no curto prazo, a gente só vai conseguir aumentar a nossa renda nacional por meio da demanda agregada. Em suma, meus queridos, então, dentro do modelo keynesiano básico, a gente vai observar que a demanda agregada é que determina a produção, né? Então, para que eu tenha um aumento da minha renda nacional, eu vou verificar que eu tenho que aumentar o consumo das famílias e das empresas, aumentar os investimentos na capacidade produtiva, aumentar os gastos do governo, aumentar as exportações e diminuir as importações, né? E isso, gente, vai contra a teoria clássica que é a chamada lei de Say, né? Então, Sebastian Say, ele falava que o aumento da produção, ela vinha por meio da oferta agregada. Só que Say, ele não levou em consideração a questão dos fatores de produção constantes, né? Então, a teoria clássica, ela vai se dar a longo prazo, quando eu tenho, então, né, um aumento da minha capacidade produtiva, eu tenho um aumento da minha produção, eu tenho um aumento dos meus fatores de produção. Mas a curto prazo, quem determina a produção e o aumento da renda nacional é minha demanda agregada. Bom, vamos ver cada partezinha, né, cada variável macroeconômica dentro do modelo keynesiano básico? Vamos começar então com a função de consumo? Então, gente, o consumo agregado, ela é uma função crescente do nível de renda nacional. Então, para a renda nacional aumentar, eu tenho que aumentar o consumo, ok? E ela pode ser representada, né, matematicamente por uma função linear, né? Então, a gente vai verificar aqui que o consumo é em função do nível de renda nacional, tá? E o consumo, ele pode ser mensurado pela variável A mais B vezes Y. O que é o A, gente? É aquele consumo autônomo que a gente já viu na teoria microeconômica, que ela independe da renda, né? É aquele que vai estar atrelado, então, a uma riqueza, né? A outros fatores que não a renda. O B, gente, como a gente já viu, é a nossa propensão marginal a consumir. O quanto que os indivíduos estão abertos ou propensos a comprar ou adquirir bens e serviços, ok? E o B, ele vai mensurar, então, a declividade da minha reta, ok? E o que é mais importante, o meu B, ele vai variar de 0 a 1. E o meu Y, então, é minha renda nacional. Então, gente, a propensão marginal a consumir nada mais é que o acréscimo de consumo dada um acréscimo de renda nacional, ok? Então, ou seja, é o aumento do meu consumo frente ao aumento da renda nacional. Uma outra variável que pode ser feita em conjunto com a função de consumo é a função de poupança, ou seja, que é a parcela da renda nacional que não é consumida, né? Que ela é guardada, ou seja, poupada em um determinado período de tempo. O que a gente vai observar, gente, que a poupança nada mais é
que é a renda nacional menos o consumo, ok? Então, se a gente sabe que a fórmula do consumo é consumo igual consumo autônomo mais propensão marginal a consumir vezes renda nacional, é só eu fazer a substituição aqui na fórmula. Então, a poupança, a gente vai verificar que é o meu consumo autônomo negativo, mais 1 menos B, aqui o 1 menos B, a gente vai chamar de propensão marginal a poupar. É o quanto que eu estou disposta a guardar uma parcela da minha renda, ok? E aqui o Y é a minha renda nacional. Então, veja, meus queridos, dentro dessa função linear que a gente acabou de ver, a nossa curva de poupança, ela vai vai começar abaixo de zero. Por que abaixo de zero? Porque eu vou ter que deduzir o meu consumo autônomo, tá? Da minha poupança. Então, não existe o consumo autônomo dentro da função de poupança, tá? E a propensão marginal a poupar mede a declividade, então, da minha curva. Outra função importante, então, dentro desse modelo keynesiano básico, é a função de investimento, né? Então, que é nada mais e nada menos que é a formação bruta de capital fixo que a gente acabou de ver. E, gente, o investimento ele pode ser dividido em duas partes, né? Então, o investimento visto como elemento da demanda agregada, tá? E o investimento visto como elemento da oferta agregada. Então, o primeiro, que é o investimento visto como elemento da demanda agregada, é aquela fase, né, que gasta apenas com instalações, equipamentos. Então, é antes do investimento maturar, né? É antes de eu começar a ter resultados econômicos com aquelas instalações. Então, é aquele momento que o processo de construção de uma fábrica, o processo de aquisição de uma máquina, a construção de uma rodovia, a construção de uma ponte. Então, quando eu estou na fase de construção, o investimento ele é um elemento de demanda agregada, ok? O investimento não maturou e não está me dando resultado. Bom, eu já construí a minha fábrica, né? Então, ela já está pronta, ela já pode gerar resultados, né? Então, eu passo para o investimento visto como uma oferta agregada. Então, neste ponto, eu estou tendo um aumento da minha capacidade produtiva e eu já tive a maturação desse investimento, ou seja, a finalização. Ela só está o quê? Me gerando resultados econômicos, ok? E, gente, o que a gente vai observar, né, dentro da hipótese 1 e a hipótese 2 é que no curto prazo o investimento ele vai afetar a demanda agregada. E no longo prazo, o investimento ele é autônomo ou independente da renda nacional. Então, a outra função, né, outra variável, são os gastos do governo, tá? Então, um ponto importante, gente, os gastos do governo, eles são autônomos em relação à renda nacional, tá? Então, a gente não vai atrelar essa variável com nenhuma outra variável, tá? Então, a gente sempre vai dizer, né, que ela não tem relação com a renda nacional. Ela vai ter relação com os impostos e com os tributos, né? Então, como que eu gero receita para o governo? Como que ele gasta? Quando ele pode gastar? Ele pode gastar quando ele gera receita, ele gera tributos, ok? E aí, gente, o tributo, ele vai influenciar diretamente no nosso consumo, né? Então, lá na nossa equação de consumo, a gente vai colocar aqui dentro da renda, a gente vai deduzir os tributos, ok? Então, um fator importante, a tributação, ela é uma grande inibidora do consumo das famílias e das empresas. E a última função é a função da exportação e importação, que também são variáveis autônomas, a renda nacional, né? Então, vocês vão observar, né, tanto exportação e importação, ela vai estar muito ligada à questão da taxa de câmbio.
a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para frente, ok? Mas a gente vai levar em consideração, né, que elas são constantes. Após a análise das variáveis macroeconômicas, a gente vai entender agora um pouquinho sobre a determinação de equilíbrio. E algumas observações importantes devem ser feitas. Então, a primeira observação é que a renda de equilíbrio vai ocorrer, então, quando a oferta agregada ela é igual à demanda agregada. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção, que não necessariamente eu estou tendo o pleno emprego. Então, eu posso ter um equilíbrio entre oferta agregada e demanda agregada naquele ponto A, naquele ponto onde eu estou tendo desemprego de recursos. A segunda observação que vamos obter, né, é que não necessariamente o equilíbrio ele vai indicar algo desejável, tá? Por quê? Porque como eu estou tendo ali um equilíbrio às vezes no antes do pleno emprego, eu posso ter então recursos que não estão sendo utilizados, tá? Então, o equilíbrio entre, né, a demanda agregada igual a oferta agregada não necessariamente está criando um cenário desejável, porque novamente eu posso estar tendo um equilíbrio na fase de desemprego dos fatores de produção, ok? Um outro ponto importante é que dentro do equilíbrio macroeconômico esperado, a gente vai ter uma diferença do que foi planejado e do que foi realmente efetivo. Vamos ver graficamente? Bom, então aqui nós temos, né, a determinação de equilíbrio, tá? Então, como a gente viu, no curto prazo, os fatores de produção, eles são constantes. Então, a gente tem aqui a minha curva, né, de oferta agregada sendo constante, ok? E a minha curva de demanda agregada. Então, o ponto de interseção entre essas curvas é meu ponto de equilíbrio, tá? O ponto tracejado seria, então, o ponto ideal daquilo que foi planejado, né? E depois as outras curvas é o que foi efetivamente, o que efetivamente aconteceu, ocorreu. Então, é o real, ok? Então, a gente tem aqui, sempre levando em consideração que a minha oferta agregada ela é constante, porque os fatores de produção no curto prazo eles são constantes. Então, quem vai movimentar a minha curva, o aumento não da minha renda nacional é a demanda, né? E então, quando eu tenho a interseção desses dois pontos, eu estou tendo a determinação do meu equilíbrio no curto prazo. Uma outra determinação de equilíbrio é igualar vazamentos com injeções. O que é vazamentos? O que é injeções? Vazamento, gente, como o nome já diz, é vazar, é sair, né? Então, é toda saída de renda, né, das famílias e que não vão estar atrelada ao consumo de bens de empresas nacionais. Quais são essas variáveis? Vai estar relacionado com a poupança, com tributo e com as importações, né? Então, quando eu tenho o somatório dessas variáveis, eu tenho os vazamentos. Já as injeções são as entradas, né, de recursos, uma entrada de renda, né, e que pode ser atrelado o quê? Aos novos investimentos, aos gastos públicos e às exportações. Então, investimentos, gastos públicos e exportações. Então, vamos fazer a análise comparando aí vazamentos com injeções. O que vai acontecer, né? Qual vai ser o comportamento da nossa economia? Então, se nós verificarmos nossa primeira análise aqui, né? Quando o vazamento ele é menor que as injeções, ou seja, o que sai é menor do que o que entra, a gente vai observar um crescimento da minha renda nacional. Então, o que a gente vai verificar? Que a minha economia está crescendo. Já no segundo cenário, quando o meu vazamento ele é maior que as minhas injeções, ou seja, tudo que está saindo de renda é maior do que está entrando,
eu vou ter uma queda na minha renda nacional. E eu posso proporcionar o quê? Proporcionar uma recessão econômica. Já quando eu tenho, né, aqui o vazamento igual às injeções, eu vou estar tendo um equilíbrio macroeconômico, mas eu vou estar tendo um equilíbrio estacionário. O que isso significa? Que a minha economia não está crescendo, eu estou estagnada, ok? Então, meus queridos, nós chegamos ao fim de mais uma aula dentro da teoria macroeconômica básica. Aqui nós vimos as questões, né, as variáveis de mensuração do meu produto interno bruto e também o lado real da minha economia, que é a demanda agregada e a oferta agregada e seu equilíbrio. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Um forte abraço e tchau, tchau. Até a próxima.